Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje. Hoje demorei um pouquinho mais a organizar as coisas por aqui, mas antes de explicar, antes de contextualizar, antes de falar das coisas, peço para você a tradicional inscrição, o tradicional like, a tradicional compartilhada, a tradicional ativada nas notificações aí, porque você sabe, isso me ajuda muito. Então conto com a sua participação para ampliar o alcance, aumentar a abrangência do trabalho que desenvolvo, certo? Hoje pela manhã eu tive um debate, né, com o juiz de direito Aureliano. O que acontece, né? Um ouvinte levantou a respeito da indignação que ele sentia sobre o auxílio saúde que o judiciário goiano recebeu de R$ 1.280. Cada magistrado, cada servidor do judiciário vai receber esse valor agora nesses tempos de pandemia, né? Nesses tempos da crise da Covid-19, isso provavelmente deve ser perpetuado no soldo, no vencimento deles, né? O ouvinte falou da indignação que ele sentia. O juiz Aureliano, ele manifestou sua posição, né? Ele colocou o seu sentimento. Eu repliquei, falando que se tratava de uma questão muito mais no âmbito moral do que legal. E depois ele fez a tréplica, né? E aí, como eu sempre digo, né, a dinâmica da rádio ela é muito perversa, porque você tem que dar espaço para outras participações, você tem que dar espaço para que outros assuntos sejam abordados, então a reflexão, o debate fica muito fragmentado. E é por isso, a principal razão que eu comecei a desenvolver esse trabalho aqui no YouTube foi justamente a minha necessidade pessoal de aprofundar em alguns assuntos. E é isso que eu quero fazer nesse vídeo de hoje. Então, eu vou colocar agora o trecho que eu acabei de escrever, e na sequência eu quero colocar os contrapontos que no ar eu não tive possibilidade de fazer, que eu acho que são pontos que o Aureliano talvez não tenha observado ou não tenha refletido a respeito. Então veja agora o vídeo e depois eu volto, beleza? Um ouvinte mandando mensagem de texto, dizendo: enquanto tem milhões de brasileiros na fila por apenas R$ 600, tem juiz com auxílio saúde, auxílio transporte, auxílio moradia, que coisa ridícula. Só na Coreia do Norte e no Brasil tem essas coisas. Adolfo Carmo Borges, do Jardim Leblon, indignado aí com o auxílio saúde de R$ 1.280, doutor Aureliano. Desses que ele falou aí, só temos o auxílio saúde que foi colocado agora. E foi colocado por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Não foi nem a solicitação da gente, não foi nem de posicionamento do Tribunal de Justiça. E a preocupação é justamente com a saúde de todos, entendeu? Nós pagamos praticamente isso e até mais de plano de saúde. E para você ter uma ideia, a legislação, ela impõe à empresa que tenha mais de 20 funcionários que eles paguem um plano de saúde, né? Agora, porque a juiz não pode, entendeu? Porque a juiz não tem direito, né? Então, tudo bem, meu ouvinte. Você tem o seu posicionamento, eu tenho o meu no sentido de que a gente gasta isso, a gente precisa ter, né? E não somos diferentes de ninguém da empresa privada que tem esse mesmo direito, entendeu? E esses outros aí, você pode riscar da sua listinha, tá? Não existe qualquer outro tipo de auxílio desses que você falou aí, tá? Então, na realidade, a situação é comum à grande maioria dos trabalhadores brasileiros que fazem parte de grandes empresas, e o tribunal, em forma paralela, é sim uma grande empresa. Agora são 6h16, sim, Pablo Cossa. O Procurador-Geral de Justiça, né, o Ailton Vec, eu estou vendo aqui na matéria da Tainá Borella, ele indeferiu o pedido da Associação Goiana do Ministério Público e não concedeu o auxílio da instituição, né? E eu achei a argumentação dele muito prudente e fincada na realidade, né? Na crise que vivemos hoje. O argumento central é que não se mostra prudente o deferimento de auxílio nas atuais circunstâncias, em referência à pandemia da Covid-19. É inegável que legalmente tá tudo tranquilo. Agora, a gente sabe que a questão pública ela parte para uma leitura moral também dos fatos, né?
Se na letra fria da lei está tudo ok, Aureliano, moralmente a gente não pode dizer o mesmo, né? Porque quando a gente tem o perrengue dos brasileiros aí na fila da Caixa Econômica Federal para receber 600 conto e muitos não receberam por incompetência do Ministério da Economia. Você tem as empresas quebrando aí sem acesso ao dinheiro liberado pelo governo, porque os bancos fazem leitura a possibilidade do cara receber, se ele tem direito se a empresa vai ter garantias e tudo mais, e eles não conseguem acessar esse dinheiro legal. E o judiciário tem alguma tranquilidade financeira pro soldo normal, pra vida mesmo e tal. Não considero moralmente aceitável, e eu acho que é isso que indigna a população, quando você olha para os lados, o judiciário não pode ser uma ilha, ele tem que estar conectado à realidade de um país que hoje é uma crise financeira tremenda, e isso, não se trata de lei, se trata de moral. Moralmente eu não considero aceitável, e isso causa indignação à população. Você acha moralmente aceitável, num perrengue brasileiro em que a população toda está passando, o Ministério Público já falou assim, olha, não, calma aí, pode até ser legal, mas não é o momento devido ao que passamos. É moralmente aceitável esses R$ 1.280 a mais em quem já tem, perante a média. Porque ganhar bem ou pouco é uma bobagem, porque assim, tudo é pouco e tudo é muito, depende muito do referencial. Mas a gente tem que partir de uma média em que, sim, os magistrados recebem um salário muito acima da média do povo brasileiro, se você, independente do recorte que você fizer. Iniciativa privada é muito acima da média. Se você fizer um recorte do setor público, é acima da média, mas sempre vai ser acima da média. É moralmente aceitável, Aureliano? Ô, Pablo, primeira coisa, vamos por partes no que você falou, né? O Ministério Público indeferiu o pedido por falta de orçamento. Entendeu? Ele vai ser concedido mais à frente assim que eles tiverem o orçamento aprovado. Aliás, uma das exigências que o CNJ fez foi que o Poder Judiciário tivesse orçamento para isso, e nós tínhamos esse orçamento. Então você pode ter certeza que o Ministério Público, assim que ele tiver condição de resolver a questão puramente orçamentária dele, ele vai conceder. Entendeu? Então não foi concedido porque não tem orçamento, certo? E aí complementa, dizendo que o problema é social e tudo mais. Mas a realidade é clara, não concedeu porque não tem orçamento. Segunda coisa, o judiciário não é o responsável pela pandemia. Entendeu? A pandemia, ela veio para o mundo inteiro e o judiciário não é responsável por isso. Ao contrário, o judiciário é o único poder que tem trabalhado praticamente sem qualquer tipo de interrupção. Nós verificamos nessa semana, o Tribunal de Justiça de Goiás ficou em segundo lugar de produtividade entre os tribunais de nível médio. Entendeu? Nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando dentro de casa aqui, a minha produtividade aumentou de 30% a 40%, os processos estão tendo o seu desenvolvimento razoavelmente normal, o único prejuízo é das audiências que nós estamos tentando resolver. Então nós não somos responsáveis por isso. E a terceira coisa, a questão moral. Você acha que eu não sou gente? Eu não tenho direito à saúde? É essa moralidade que você aplica? Juiz não é gente, juiz não precisa de saúde? A questão moral, Pablo, ela é relativa. Ela passa através de um monte de situação. Se alguém, por exemplo, viu um filme, está muito popular esses dias aí, O Milagre da Cela 7. O Milagre da Cela 7 tem dentro dele um suicídio. Alguém acha moralmente possível admitir correção em um suicídio? Quem vê esse filme vai ver que, nessa circunstância específica, ele era admissível. Então a questão moral, ela não é objetiva. Entendeu? E outra coisa, nós fomos determinados pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós não fomos atrás disso. O Conselho Nacional de Justiça impôs. Por quê? Porque tem preocupação com a saúde do magistrado, com a saúde do servidor. Não é só para juiz, não. É todo o servidor do Poder Judiciário. Entendeu? Então nós estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho recebido um monte de processos questionando questões da pandemia. Tenho decidido a respeito. Os tribunais estão funcionando. Enfim, nós estamos fazendo a nossa parte. É legal e, no meu ponto de vista, é moral, porque nós somos também seres humanos e temos direito também à saúde. Entendeu? Então, nós tivemos já juízes que, já velhos, sem família, que não fizeram plano de saúde
e tiveram problemas gravíssimos no final da sua vida porque não tinham como pagar hospital. Entendeu? Então não pense que por causa do salário nosso, que é realmente, como você diz, acima da média do serviço público, né, seja às vezes suficiente para isso. Às vezes, para algumas pessoas, não é. Tá? Então, eu quero deixar bem claro que essa situação é uma situação justa e é moralmente correta, porque nós também precisamos de saúde. Então, é isso, né? Vocês viram aí a minha observação lá na Interativa FM hoje pela manhã. Vocês viram o contraponto do Aureliano. E aí eu tenho algumas questões a abordar sobre a sua resposta, né? Primeiro, em relação à culpa, né? É evidente que eu tenho total clareza, e todos temos, na verdade, de que a culpa dessa crise do maldito coronavírus não se deve, evidentemente, ao judiciário goiano, não se deve a nenhum brasileiro, e não se deve a nenhum chinês também. Eu acho que trabalhar com essa questão de culpa é de uma covardia tremenda. Eu acho que responsabilizar um povo, uma categoria sobre essa pandemia não tem nada a ver, assim, não é disso que estamos falando, né? E assim como não é culpa do judiciário, eu também creio que não é culpa do trabalhador que não recebe os 600 contos da Caixa, do motorista de aplicativo que está sem trampo agora, do chefe de um escritório que esse momento teve sua renda cortada por conta de uma redução de carga horária. Não é culpa do dono do bar que teve que cerrar suas portas por conta dessa crise. A culpa não se trata assim de justificar, no meu entendimento, uma questão de receber essa grana, R$ 1.280 por mês, se relaciona à culpa. Não se trata, evidentemente, disso, no meu entender. Outro ponto que o Aureliano toca é em relação ao Ministério Público, né? O Ministério Público de Goiás, como eu citei ali na matéria da minha amiga Tainá Borella, ele abdicou, né, desse auxílio saúde. E, de fato, nos 3 pontos elencados ali pela argumentação que eu li na matéria da Tainá Borella no site Mais Goiás, um dos fatos que eles colocaram era realmente a questão orçamentária. Se isso for calcado na opinião do Aureliano, e eu creio que seja, pelo menos do limão eles fizeram uma limonada, né? Eles tiveram ali o problema orçamentário e se posicionaram da forma que a sociedade, a opinião pública esperava de um órgão que é inegavelmente bem remunerado, tem a remuneração média muito acima da média, tanto do serviço privado quanto do serviço público brasileiro. Então, mesmo quando comparamos o serviço público, o Ministério Público e o Judiciário são categorias que, sim, os servidores do Ministério Público, os servidores do Judiciário, recebem, sim, uma média acima do que recebe os trabalhadores do setor público e do setor privado. Então, se a questão foi orçamentária, como alegou o Aureliano, como alegou a nota do Ministério Público, e eu tendo a acreditar que isso é verdade, é bem por aí mesmo, pelo menos do limão eles fizeram uma limonada. Outra questão, e essa me incomodou um pouco mais a fundo, é quando o Aureliano diz que eu não acreditaria que o juiz fosse humano. Eu acho que nunca passou por aí o debate, né? É evidente que o juiz é um ser humano, tem suas necessidades, e eles são muito bem pagos, né? São muito valorizados pela sociedade brasileira, pela sociedade goiana, para exercer o seu ofício. E aí, o direito à saúde, eu tenho a impressão que o bom soldo, o excelente soldo que ele já recebe, seria possível de garantir o direito à saúde com alguma tranquilidade, perante que muitos trabalhadores da classe média conseguem quitar o seu plano de saúde recebendo, às vezes, 1/3, 1/4 do que recebe um magistrado. Então, não acredito que esses R$ 1.280 sejam realmente o ponto que define a possibilidade de um juiz pagar ou não um plano de saúde. Nem estou entrando na questão do percentual do povo brasileiro que sequer tem acesso a um plano de saúde e fica à mercê do SUS. Eu estimo que seja por volta de 70% a 80% do povo brasileiro. Isso aqui é um chute de cabeça, viu? Não é um dado que eu pesquisei. Mas assim, eu estou pegando já nessa parte privilegiada que arca com o custo de um plano de saúde, eu tenho a convicção que um percentual gigante, expressivo, não recebe o que o magistrado coloca. Então eu tenho a impressão que o próprio soldo de um magistrado já lhe garantiria o direito à saúde com algum conforto. Então, assim, não se trata de não reconhecer a humanidade no juiz, muito pelo contrário, não se trata de negar o direito à saúde. Eu tenho a impressão que o soldo pago já é o suficiente para garantir o direito à saúde.
Aí ele coloca uma questão moral envolvendo o suicídio, né? Que é um dos pontos mais polêmicos da filosofia. E eu nunca, aí eu tô falando eu pessoalmente, mas eu compreendo que para muitas pessoas, muitas linhas filosóficas e até religiosas, o suicídio é uma questão tabu. Para mim não, sabe? Eu acho que na verdade é a única questão que realmente importa, né? Já teve realmente, novamente, buscando a minha memória combalida aqui, não me recordo o autor que disse isso, mas é comum o debate sobre o suicídio em linhas filosóficas. Então, de minha parte, eu não tenho problema algum em debater o suicídio, mas eu compreendo que a questão do suicídio, de tirar a própria vida, ela transcende o debate ético normalmente feito e vai para questões filosóficas mais profundas, mas eu não me furto esse debate, eu não tenho problemas morais com isso. Eu acho que é um debate a ser feito e eu acho que, insisto, é a única questão que realmente importa. Então, assim, eu não faço julgamento moral do suicídio. Nunca fiz e não é o filme que me faria fazê-lo. Em relação ao CNJ, né? Esse é o ponto talvez o mais sério de todos. Quando o Aureliano argumenta que o CNJ teria imposto isso ao TJ. Pode até ser. Eu nem vou entrar na questão processual e tudo mais. Só que eu recordo de duas situações em que o TJ recorreu a decisões do CNJ, né? Por exemplo, naquela o CNJ decretou ilegal a redução do horário do funcionamento do Tribunal de Justiça de Goiás. Só para quem não é de Goiás não acompanha, o TJ teve uma alteração da sua carga horária. Ele estava abrindo ao meio-dia e fechando às 19 horas. Meio-dia às 7 da noite. E aí o CNJ determinou a volta ao horário convencional, ao horário de expediente normal, das 8 da manhã às 6 da tarde. Como é o horário comercial. No meu entendimento, é até burro esse horário. Eu gosto da mudança. Eu acho que a flexibilização de horários é algo interessante para a sociedade. Não tem que todo mundo começar a trabalhar na mesma hora, não por N motivos. Mas o CNJ, nesse momento, determinou a volta. Nesse contexto, o TJ recorreu dessa decisão do CNJ. Isso já foi, tem 8 anos isso. Eu pego essa matéria no site Jus Brasil, só para dar as fontes certinhas, para ser justo, né? Eu pego outro site aqui, o Infojus, que é o portal dos oficiais de justiça, o Infojus Brasil, coloca que o TJ Goiás, em outra circunstância, pediu também, recorreu ao CNJ de uma decisão que impedia a criação de novos cargos, entendeu? Então, assim, seriam cargos de embargadores, cargos de auxiliares ali, dos juízes e tudo mais. Nessa circunstância, o TJ também recorreu ao CNJ. Então, eu creio que se não é uma convicção, estão pagando esse auxílio por uma questão de imposição do CNJ, a gente tem alternativas legais para recorrer e negar isso. Não creio que o CNJ se furtaria a aceitar um pedido, caso o TJ recorresse desse valor. Não creio que o CNJ iria se ausentar, iria insistir no pagamento, ainda mais nesse contexto que vivemos de crise da Covid-19. Por fim, a argumentação parte para o campo da produtividade, né? Que em dado momento o Aureliano fala que o TJ está fazendo a parte dele. É o que realmente esperamos, né? Todos os trabalhadores que estão deslocados para o seu trabalho em home office, o teletrabalho, o que a gente conta, principalmente do serviço público, é que o trabalho esteja sendo desenvolvido. Então, assim, não acho que isso é justificativa para aumentar ou criar um auxílio-saúde, porque, invertendo a perspectiva, todos os trabalhadores que executam as suas funções em teletrabalho também seriam legítimos de receber esse auxílio. Então, creio que, na verdade, o que acontece é um deslocamento do judiciário em geral, e aí não é uma questão exclusivamente do Aureliano, muito pelo contrário, não é uma questão do judiciário de Goiás, é uma questão do poder judiciário por completo no Brasil, um deslocamento da realidade, não compreender o lugar que eles estão, o lugar o momento que eles se encontram, para efetivamente conseguir entender a necessidade e a dinâmica da sociedade no Brasil nesse momento. Então, esse ponto eu acho que acaba passando batido na própria reflexão do judiciário. Eu me comprometo, né, eu tô pegando aqui o contato do Aureliano, eu vou mandar esse vídeo para ele, caso ele queira, caso ele se disponha a fazer uma réplica. Vou recebê-la com muito gosto e vou publicá-la aqui também. Só vou pedir para ele gravar um vídeo, eu edito não, coloco aqui no ar da forma que ele mandar, para caso ele queira, eu acho justo esse debate seja aprofundado aqui. Irei enviar o link para ele e
colocar o espaço aqui ao dispor. Então é isso, rapaziada. Peço novamente para que, caso vocês estejam gostando do trabalho que desenvolvo, por favor, curtam a página, se inscrevam aqui no meu canal. Peço para que vocês também curtam e compartilhem esse vídeo aqui com sua rapaziada, caso tenham gostado do que aqui falei. E ative as notificações. Hoje de noite, às 9 da noite, sexta-feira, dia 22 de maio, vou fazer a live com a minha amiga Tete Ribeiro, radialista, psicopedagoga de primeiríssima qualidade. O papo vai ser incrível, eu garanto. Então, às 9 da noite, conto com você na coça aqui de hoje, beleza? Forte abraço para vocês, rapaziada. Ficou longo hoje, mas é porque tinha muita coisa a dizer. É nóis, valeu demais.